Vivo, queridos! Estamos aqui, 8/11/2024, sexta-feira linda, maravilhosa, para falarmos da hipnoterapia e seus benefícios. A Pri já está por aqui e a ideia é justamente ela entrar. Eu coloquei aqui para ela entrar, agora só ela tá entrando. Peraí, gente, porque aqui é só ó, é ao vivo, ó. Entrar ao vivo com Pri. Eu clico aqui. E cadê? Aleluia, deu certo. Olá! Boa noite, pessoal. Ai, já tem gente entrando, meu Deus. Vamos lá. Eu e a Pri, nós nos conhecemos há bons anos, né, Pri? Bons anos, Muitos mais de uma anos. década. Exatamente, mais de uma década. E a gente, ao longo desses anos, estamos nesse processo de crescimento e desenvolvimento, e ainda bem que a gente cresce e melhora. A Sarinha dando boa noite, o pessoal dando boa noite. Sarinha! Ai, querida! Boa noite, amiga. Alguns amigos em comum, muito bom. Mas a gente quer ser bem rápido e objetivo, porque a gente não quer nem perder nosso tempo. Olha o Alisson dando boa Boa noite. E, noite, nem, amor. e também não queremos desperdiçar o tempo de vocês, que a gente sabe que é muito precioso. A Karen Karen também. também, boa noite, amiga. A Bárbara, a Bá, que viajou com a gente. Abá! É, olha Tudo que bem, legal. Bá? Que legal. Então vamos lá. A gente, então, a Pri vai falar mais do que eu. Antes de mais nada, eu quero até agradecer, porque assim, eu fiz a minha especialização, minha imersão em hipnoterapia em janeiro de 2023 e só comecei a atuar mesmo em agosto de 2023. E a Pri foi praticamente uma das primeiras a se permitir a dar lugar, e ela deu lugar em agosto de 2023, ou seja, tem mais de um ano. E algumas coisas que eu acho que eu quero deixar bem, colocar para vocês, é que assim, a hipnoterapia, ela não faz milagre, ela não é uma fórmula mágica. Acho que é bacana a gente colocar isso. A hipnoterapia também não te deixa inconsciente. Ai, não vou saber o que eu vou estar fazendo, vou perder. Não tem nada disso. Mas nada melhor do que trazer alguém que experienciou, que compartilhou e que vai trazer alguns benefícios que a hipnoterapia trouxe para ela. Pri, então eu queria que você já iniciasse compartilhando essa questão. A hipnoterapia, ela, a gente pode dizer que ela é uma fórmula mágica, que ela faz milagre? Não. Olha, oi, gente, boa noite, né? De novo para quem está assistindo. O processo da hipnoterapia, para mim, já é um milagre eu estar aqui, né? Porque a Claudinha, ela me conhece, então a hipnoterapia, ela já me ajudou para esse processo de estar aqui, né? Então, assim, ela não faz milagre se você não tomar uma atitude, né? É um conjunto. Então, assim, ela me ajudou muito na questão da insegurança, do medo que eu tinha. Eu tinha um medo absurdo. A Clau sabe, assim, tanto que ela já tinha me convidado. Eu fiz a minha sessão em agosto, né, do ano passado. Fez um ano, mas eu tinha muito receio, eu tinha muito medo de falar. E olha que a minha maior qualidade é a comunicação. Eu falo muito, inclusive, falo até demais. Sempre falei muito bem, eu sempre acreditei muito nesse meu potencial, mas eu sempre tive muito medo, né? Porque a gente escuta, a gente vem ouvindo desde a infância coisas que faz com que a gente deixe isso ser o maior, assim, a maior força na nossa mente e a gente acaba deixando de fazer algumas coisas por conta do medo, da insegurança. E aí eu deixei por muito tempo de fazer coisas que eu gostava, que eu sentia que fazia parte do meu chamado também, né? Isso, como cristã. E a hipnoterapia, ela me trouxe essa visão de que tudo isso que eu tinha, essa insegurança, esse medo, essa incerteza, era tudo por conta do que eu tinha vivido na minha infância. Então, depois que eu fiz a sessão, eu comecei. Na sessão mesmo, né? Eu tinha uma questão muito. Posso falar aqui já sobre Pode, esse processo? por favor. Eu tinha um conflito muito grande interno, né, meu, em relação à minha família, assim. Eu não tive uma relação muito boa, né, com a minha mãe durante muito tempo, mas não dependia só de mim. Minha mãe tinha muitas questões assim, e eu não entendia o porquê que a gente tinha aqueles conflitos, né? E eu sou assim, cristã, aceitei Jesus com os meus 12 anos, sou da igreja desde muito nova. E aí, quando eu conheci a igreja,
eu me senti abraçada. Eu falei, nossa, agora eu encontrei um lar, porque aquele amor que faltava em mim, eu encontrei na igreja. Mas na verdade não é o amor que faltava. Eu entendi que meus pais eles me deram aquilo que eles puderam me dar, né? Só que durante a minha infância aconteceram algumas coisas que me fizeram me sentir mais insegura, com medo, né? E a hipnoterapia me trouxe. Então, todo o processo que você faz, a hipnoterapia, você fica acordado. Você não perde a consciência. As pessoas têm muito medo disso, né? E eu tinha medo, eu era uma pessoa que tinha medo. Nossa, eu lembro que as pessoas falavam sobre hipnose assim, eu falava, eu jamais vou fazer. A gente tem a amiga, a Sarinha, né, que tá aqui na live também, Bem ela já fez. evoluída, né, Pri? Ela já é bem evoluída, né? A Sarinha, assim, anos-luz na nossa frente, então ela já pôde compartilhar um pouco da experiência dela, né, com a gente. E era muito legal, assim, quando ela compartilhava, porque a gente conseguia entender. E é bom você ter pessoas ao seu redor que fazem esse processo de evolução, porque isso é uma evolução para sua vida. E é importante você ouvir conselhos de pessoas que fazem isso para você poder evoluir. Porque às vezes a gente fica parado no tempo, porque a nossa mente está fechada em padrões que a gente ouviu da nossa família, da nossa casa, dos nossos amigos, do nosso ciclo e até mesmo da igreja, né? Porque a igreja também tem essa questão de eles seguem um padrão assim às vezes muito repetitivo, mas não evoluem, né? E aí às vezes por isso que muitas pessoas não se identificam mais, elas querem sair, querem mudar de igreja. Acontece muito isso. Então todo esse processo que eu fiz, eu tinha muito medo, para mim era assim meio que suspeito de início. Mas eu conversei com a Clau e confiei muito no trabalho dela. A gente já tinha uma confiança como amiga, né? Então ela, como profissional, me trouxe essa segurança também. E eu sou uma pessoa, gente, que eu sou muito, assim, é muito difícil de confiar. Quem é meu amigo sabe, né? Para confiar em alguém, eu tenho que ter, assim, um bom relacionamento, né? E tem que me mostrar, assim, que realmente eu vou poder confiar e abrir meu coração para essa pessoa. Então, a Clau, ela me deu essa segurança, ela me explicou como que funcionava, ela me deixou muito à vontade. E aí, quando eu comecei a fazer todo o processo, eu vi que eu realmente estava consciente de que em nenhum momento eu saí do meu corpo, que não tive controle sobre aquilo que eu estava fazendo. Isso não existe, tá? Você está o tempo todo, inclusive, se você quiser, não tiver sentido bem, não tiver, né, confortável com aquilo, você pode sinalizar que ela vai te orientando. O tempo todo ela vai estar te orientando. Então, durante esse processo, eu tive algumas lembranças, né, da minha infância. E aí eu tinha uma questão muito grande com a insegurança, com medo, do porquê que eu não conseguia falar em público, porquê que eu não conseguia, às vezes, dar um passo maior, Se né? posicionar, Me né? posicionar exatamente, me posicionar, porque às vezes a gente tem sonhos, todo mundo tem sonhos, né? Às vezes a gente tem sonhos, a gente quer dar um passo maior, mas parece que tem alguma coisa prendendo a gente, né? E aí a gente quer avançar, mas não consegue. E o porquê? Então a gente precisa tratar a raiz do nosso problema. E a raiz está dentro da gente, ela está no nosso interior e a nossa mente é o que controla tudo isso. Então, se a gente não controlar a nossa mente, não tiver poder sobre isso, né? Sobre a nossa vida emocional, que é um dos pontos assim que hoje eu aprendi que é um dos pontos que tem que estar é, mais tranquilos assim, é um dos pontos que a gente tem que mais E tratar, porque principal. o que faz, é o principal, o que faz a gente conseguir lidar com as outras coisas, né? Então, eu durante a sessão comecei a ter lembranças da minha infância. E aí a gente vai fazendo a sessão, a Clau vai orientando. E eu comecei a ter lembranças da minha infância. Engraçado que eu comecei lá do início mesmo. De quando a minha mãe estava grávida de mim. Eu não me Olha, senti dentro da barriga dela, porque eu sei que tem pessoas que já passaram por isso. A Sarinha, inclusive, que está aqui, ela até comentou aqui, meu papel foi lançar a semente, para a abrindo o chegada caminho para a chegada da da Claudinha. Claudinha. Verdade, Foi verdade, mesmo. Ela que lançou, é verdade. verdade. E aí, nesse processo, eu senti, quando a minha mãe estava grávida de mim, não dentro da barriga dela, mas quando ela estava grávida, e senti o medo dela, a angústia dela, a tristeza, a preocupação dela, isso tudo você sente. Ah, mas como é que eu sinto? Só você fazendo. Aí você vai entender como que você entende, né?
Mas você sente. E aí, com isso, eu fui passando assim por ciclos. E aí, depois do sentimento de quando ela estava grávida, eu pude presenciar um momento que eu estava no berço e os meus pais se aproximavam de mim e eles estavam super felizes. Eu senti a alegria Olha. deles. Então, assim, Ué. você revive, porque assim, as nossas lembranças, elas estão aqui dentro. Mas o que acontece? A hipnoterapia, ela nos ajuda a acessar essas memórias, né, que estão guardadas ali. E todo mundo tem essas memórias, mas você às vezes não consegue ativá-la sozinha. Então, por isso que a hipnoterapia vem para poder te ajudar a acessar essas memórias para você poder curar aquele trauma, aquela insegurança, aquele problema da raiz. E aí eu fui vendo os meus pais ali no berço, fui sentindo aquela emoção, aquela alegria. E junto disso, acho que a Clau lembra, eu chorava, eu ria, São né? As emoções, muitas emoções, né? muito. E as emoções, elas eram muito, muito Reais. reais, né? Muito. Então, assim, é como se eu estivesse vivenciando aquele momento, naquele dia. E aí eu fui vendo, aí lembrei do meu pai me dando uma bicicleta com 5 anos de idade, que foi, assim, um momento de muita alegria que eu lembro até hoje, que eu aprendi a andar de bicicleta, e foi, assim, aquele momento que eu deixei de chupar a chupeta com meu pai me dar bicicleta. Foi um momento muito legal, assim. E aí foi passando, eu fui lembrando, lembrando, então, cada fase da minha, da minha infância, da minha juventude, foi passando, passando. E eu lembrei de vários momentos muito bons, assim. E quando chegou nos 30 anos, né? Foi quando eu tive ali. A minha última lembrança foi na festa de 30 anos que eu tive. Inclusive, minhas amigas que estão aqui, elas Eu estavam presentes, né? estava, a Você Sarinha estava, estava, exatamente. o O Alisson estava porque Alisson, que não era seu não esposo, era. estava, Ele foi como meu querido. amigo, mas já com interesse. Eu lembro disso, a gente era amigo e foi assim, foi um momento para mim muito especial. Todo mundo sabe que eu gosto, amo comemorar meu aniversário, né? Eu acho a comemoração da vida assim muito incrível e eu faço muita questão de comemorar e de estar presente com os meus amigos também nessa data. Então, para mim, os 30 anos foi uma data assim muito comemorativa. Eu queria que muitas pessoas tivessem, eu dou risada, muitas É, pessoas tivessem presente e eu tive essa lembrança nesse momento que eu estava ali no processo, na sessão. sim. E aí eu fui vendo assim, e é como se eu tivesse dado um giro de 360 assim, graus. E eu fui vendo o Alisson comigo e até comentei: Nossa, tô vendo o Alisson, a gente tá muito feliz, não sei o quê. E aí eu fui dando um giro. E quando eu girava, assim, eu fui vendo outras pessoas que faziam parte desse ciclo, que estavam presentes no dia da festa e que fizeram parte da minha vida. Mas parou. Aí daí então parou para mim o processo, eu não consegui continuar. E aí a gente encerrou a sessão e eu comecei a recalcular aquilo depois. E a Clau falou sobre a auto-hipnose, né? Que a gente Eu faz. queria até colocar, gente, cada pessoa é cada pessoa, cada pessoa é única. A Pri, eu falo que ela é diferenciada por quê? Primeiro que ela já tem um dom, ela é aguçada para, ela tem uma sensibilidade muito forte para sonhos, né? Ela é uma pessoa que sonha e eu falo que ela é profeta, eu falei, abre a boca, profeta. Só que Legal. assim, quando a gente fala isso brincando, mas assim, tem sonhos que a pessoa fica assustada, porque são às vezes revelações mesmo, e tem que prestar muita atenção no que a pessoa está sentindo. Quando a gente visitou essa última memória do aniversário de 30 anos dela, até para mim foi uma questão, porque assim, eu lembro dessa festa, porque eu Uhum. estava, e eu sei o quanto que a Pri gosta de Sim, comemorar, só que a gente parou nessa cena com alguns pontos de interrogação, que é aquilo, só a Pri vai ter a resposta, que na hora ela também não não tinha. tinha. Só que eu falei, Pri, você é uma pessoa sensível, você consegue acessar, agora que seu subconsciente já foi acessado, vão vir mais memórias, mais lembranças. E a Pri conseguiu, eu falo que ela é diferenciada, fazer o restante tudo sozinha. Tudo Exatamente. sozinha. Foi muito assim, muito incrível, porque eu fiquei com muitas dúvidas. Eu sou uma pessoa muito. Eu sou muito curiosa e eu tento assim, eu sou muito questionadora, né? Então, assim, tudo eu questiono. Uma pessoa que não deixa eu passar assim, batido as coisas. E aí eu comecei a me questionar o porquê disso, né? E eu não entendia. E eu falava, mas como assim? Porque para mim o processo de hipnoterapia você tinha que acabar ali na sessão. E não. Pode ser que você não finalize ali. E aí eu vou contar o porquê que eu não finalizei, né? No meu caso. Pode ser o seu caso também. Aí eu comecei a ver outras pessoas passando ali que estavam no meu aniversário, que fizeram parte desse momento. E aí eu comecei a refletir sobre isso, comecei a buscar.
E aí eu entendi que o que me paralisava era a falta de perdão. Todas as pessoas que passavam nesse processo de 360 graus, assim, que foi muito rápido, eram pessoas que eu não tinha, para mim, no momento, eu não tinha nada contra essas pessoas, não tinha nenhum sentimento, tava tudo bem, não tinha mágoa, nada na minha cabeça. Mas o que a Clau me explicou com o conhecimento dela foi que quando você conhecer, já aconteceu algum momento, algum episódio com essas pessoas que te feriu, te magoou, que essa pessoa de repente te deixou, né, em uma situação desconfortável e tudo mais, e aí sim, e aí veio a resposta. E eu falei que sim. E o que acontece é que quando isso aconteceu, eu deixei para lá, né? Eu não curei aquilo de imediato. Eu deixei. E também todo mundo aqui que me conhece sabe o quanto eu sou difícil de perdoar, né? Eu tenho uma questão muito assim. Você e todos nós, Pri. Oi? Você e todos Todos nós. nós. Perdoar é bem desafiador. Eu acho que eu tenho um pouco mais, assim, mas eu sei que todo mundo tem um pouco mesmo de perdoar. Então, assim, eu tento não, né? Eu acho que as pessoas que gostam de mim, que me respeitam, tem que procurar, assim, não me magoar. Porque eu sou uma pessoa que sou muito aberta a conversar, a receber o que a pessoa tem para falar, mesmo que às vezes a gente não goste, né? Mas por quê? Porque quando me magoa, eu tenho uma dificuldade muito grande de perdoar. Então, o meu processo antes era o quê? Ah, me magoou, então eu vou me afastar. Eu vou ficar longe. Não preciso dessa pessoa perto de mim, né? E tá tudo bem. Mas assim, eu concordo hoje que eu não preciso estar com essa pessoa. De repente, se uma pessoa me magoar, me desrespeitar, não preciso estar com ela, né? Conviver. Mas o perdão, ele precisa existir. Porque a falta de perdão, ela nos paralisa de uma forma que eu perdi muitos anos da minha vida por conta da falta de perdão. Então, um momento assim para mim, aquele momento para mim foi de entender que eu precisava perdoar cada pessoa que passou por ali. Quer falar, Eu ia amiga? Pode falar. comentar, então, que a hipnoterapia trouxe clareza para você, que você precisava perdoar aquelas pessoas que até então estavam de boa, porque fizeram coisas que te Exatamente. magoaram na época, você falou ok, mas estava ali a mágoa. E a Exatamente. hipnoterapia te deu essa Essa clareza. clareza de que a mágoa ela existia e ela me paralisava, porque essa mágoa, isso é bíblico também, né? A gente sabe como Sim, cristã, a gente não pode guardar mágoa, a gente precisa sim, perdoar, mesmo que seja difícil, e sim. mesmo que seja algo muito grave, né? Você tem Deus, ele muitas nos vezes ensina. teste, né? Exatamente. Mas sabemos também o quanto isso é difícil, não é verdade? Então, Exato. assim, eu levei muitos anos para poder aprender esse processo. Então, uma dica que eu tenho para você que é mais novo, hoje eu tenho 39 anos. Se você que está ouvindo é mais novo que eu, faça isso quanto antes. E se você tem a mesma idade que eu, faça logo. E se você tem mais do que eu, faça urgente Passa esse ontem. processo para ontem. Se cure, sabe por quê? Porque eu tô falando isso por experiência própria, porque assim, quando nós somos jovens, nós não ligamos muito para nossa saúde mental, né? E a gente acha que tudo é bonito, tá tudo perfeito, e a gente só vai vivendo a vida. E quando a gente chega na fase que eu estou, por exemplo, você começa a refletir muito. A partir dos 30 você Isso, começa a refletir a partir dos 30. muito, muito. Então, assim, eu já tô chegando aos 40, então eu já tô refletindo muito mais. E é por isso que eu falo, porque quando você avança também, a mais de 40, 50, você começa eu acredito, né, vendo assim outras pessoas também que eu já ouvi falar, que aquela mágoa que você guardou lá na sua adolescência, ela vai virar um tumor dentro de você, numa fase muito adulta. Então você não precisa disso, você não precisa dessa doença para sua vida, você precisa, sabe, viver, ser feliz, se libertar. Então, quanto antes você fizer isso, melhor. Então, a minha dica é faça o quanto antes. Porque, assim, a hipnoterapia, ela me trouxe uma clareza muito grande em relação a isso, mas ela também me ensinou, assim, a me conhecer, sabe? A me curar, me autoconhecer, liberar o perdão para que eu pudesse viver de forma tranquila, né? E não ouvir mais as vozes, porque isso também impactou na minha forma de avançar. Por exemplo, eu tinha vontade de fazer muitas coisas, mas
Isso me atrapalhou em relação às minhas amizades, em relação à minha família, em relação a mim mesma, né? Então, eu não queria dar mais um passo. Eu cheguei numa fase que eu não queria nem compartilhar minha vida mais com ninguém. Então, assim, eu tenho um processo muito profundo de mágoa e falta de perdão dentro de mim que me paralisou por muito tempo. A hipnoterapia, ela me fez entender o quanto eu sou amada, o quanto eu sou querida, porque veio lá de trás, da minha raiz, que foi os meus pais, a minha mãe e meu pai. E por muitas vezes eu pensava assim, poxa, mas por que que minha mãe... às vezes eu pensava, por que que minha mãe, né, não gosta de mim? Eu cresci num grupo de amizades, numa roda de amizades, onde as minhas amigas tinham as mães como melhores amigas. E os pais, e o pai fazia isso, fazia aquilo e tudo mais. E eu cresci com pais separados, né? Quando eu era criança, tudo. Então isso reflete muito. E às vezes a gente não sabe de onde vem, do porquê. A insegurança vem daí. Porque você leva um choque quando você é criança e seus pais têm que se separar. E aí a sua mãe passa por um monte de coisas que você não entende por ser criança. E aí você se questiona, mas por que minha mãe não gosta de mim? Por que minha mãe reage assim? Mas é porque ela está vivendo coisas muito piores. E na época dos nossos pais, eles não tinham acesso, né, a essas Exatamente. coisas. Então, para eles era muito mais difícil. Então, imagina, eu pensando hoje, quanto minha mãe teve que lidar com uma separação, com 3 filhas em casa, tendo que cuidar, criar, amar. O meu pai também, que passou, né, por esse processo também, enfim. E eu tenho que entender assim, que eu não posso enxergar o erro deles, eu tenho que enxergar quem eles foram para mim. Eles são seres humanos, eles são os meus pais. Então isso vem lá da infância, que foi o que eu comecei a tratar, e que chegou nos meus 30 anos. Então, assim, a hipnoterapia para mim, ela trouxe uma clareza no todo, se vocês forem ver, no geral. Desde a minha família lá atrás até os meus 30 anos, porque, tipo, eu me dei conta de que eu precisava curar também, não só aquilo que eu tinha vivido na minha infância de trauma, mas também o que eu permiti que as pessoas ao meu redor fizessem, né? Então, às vezes alguém magoou a gente e a gente não sabe como lidar. E aí, eu tive todo esse processo, para vocês verem. Faz mais de um ano, foi em agosto, né? Agosto agora fez um ano. E nesse processo também eu vou contar para vocês o que eu fiz para poder me ajudar, que fica como uma dica para vocês. Sim. Teve um momento assim da minha vida que eu fiz, eu acho que depois de uns 3, 4 meses, acho que uns 3 meses mais ou menos da hipnoterapia, eu não sabia como perdoar. Porque eu conversava com Deus e falava, Deus, eu preciso perdoar, eu preciso liberar esse perdão, e eu não sei como, né? E às vezes a gente realmente não sabe, né? A gente ora e a gente espera que isso aconteça. Mas quando eu falo que a gente precisa tomar uma decisão também, parte de nós, que, né, não faz sentido só a gente fazer uma terapia e ficar esperando o milagre acontecer e cair do céu, né? Que não vai acontecer. O que eu fiz, que foi algo que veio no meu coração. Eu anotei o nome de todo mundo que eu senti que, de uma certa forma, me magoou. E você pode ter certeza que essas pessoas às vezes nem sabem que elas me magoaram, Exatamente. né? Exatamente. Porque eu tenho muito isso e eu acho que tem pessoas que não sabem que me magoaram e eu não vou procurar essa pessoa e falar assim, sabe você não foi no meu casamento e eu fiquei chateada. Não, não vou falar isso, sabe? Tem coisas que não precisa. E aí, o que eu fiz? Eu anotei um papel, o nome de cada uma dessas pessoas, li em voz Olha alta o aí, nome dessas pessoas, gente. falando: eu te perdoo, eu te perdoo, eu te perdoo. E fiz uma oração para que Deus tirasse aquele sentimento do meu coração e que eu perdoasse mesmo. Para mim, funcionou. Foi assim. Não, vamos parar isso aí, Tri. Peraí, que você agora foi profeta. Gente, a palavra tem poder. A Bíblia fala sobre isso. E nosso povo de Deus, o povo de Deus, infelizmente, eu falo que a gente às vezes é muito cego, porque assim, tem tudo na Bíblia, mas às vezes a gente lê e parece que a gente não acha que é só pro povo da Bíblia. Não. O que a Priscila acabou de falar? Ela tinha uma questão para perdoar, tá? E como que eu vou estar fazendo isso? Ela escreveu, ó, coisa simples, né? Escreveu Caneta, papel. e falou, verbalizou, eu te perdoo. Olha que coisa, nossa, que coisa forte. A gente acha que é besteira, mas não é, porque ela colocou para fora, eu te perdoo. Era algo que estava dentro, ela colocou para fora. Ela escreveu e verbalizou. Continua, meu Deus.
Porque nem sempre a gente tem oportunidade de falar, né? E eu tenho uma coisa comigo desde criança, assim, que eu sempre quis conversar com as pessoas. Eu sempre fui essa pessoa, eu falei um pouco antes, que eu sou muito questionadora. Então, o meu perfil, eu tenho um perfil muito forte em relação a isso. Quando algo me incomoda, eu quero ir conversar. Eu quero entender. E eu sempre tive isso com todo mundo, com amigo, pode mesmo, minhas amigas estão aqui tão de prova para falar. Eu sempre fui muito de falar, não, olha, eu queria falar assim, mas não queria que você ficasse chateada, mas queria conversar e tal. Mas chegou uma fase da minha vida que eu entendi que nem todo mundo tem essa mesma visão que eu tenho, nem todo mundo está preparado para ouvir também o que você tem para falar. Às vezes a gente acha que vai lá questionar, eu fiquei chateada porque eu senti que aquele dia você me tratou dessa forma, queria entender, eu te fiz alguma coisa tal. E aí, às vezes a pessoa nem fez nada, mas aí só de você falar, a pessoa já começa a mudar com você. Né? Já Eu falar aconteceu que muito isso. frescura, né? Ai, pra que que A eu Karen falando, é verdade, né, amiga? Você sabe. Então, eu sempre fui muito de falar. Só que chegou um momento da minha vida, né? Esse momento mais maduro, assim, que eu vi que não fazia sentido ficar falando. Hoje, por exemplo, eu nem faço mais isso, né? A gente vai amadurecendo, vai mudando. E graças a Deus, hoje eu tenho um círculo de amizades que são de pessoas que eu confio. São de pessoas que eu tenho amizade de mais de uma década, sabe? A Karen aqui, por exemplo, eu conheço ela desde que a minha filha nasceu, né? Vai fazer 21 anos. Você eu conheço mais de 10 anos. A Sarinha, todas vocês vêm de... A Lulu, conheço mais de 15 anos. Então, assim, a Lulu já mais de 18. As minhas amigas, assim, então, ó, sabe? Muitos anos. Então, assim, eu tenho essa liberdade de falar com quem eu tive a liberdade, né, para poder compartilhar. Mas para quem eu não tive, o que me resta é entender que a pessoa talvez não estava no momento, me tratou de uma certa forma porque não estava no momento bom e tudo bem, mas eu posso perdoar essa pessoa hoje sem ter que conversar com ela e de repente bater de frente ali, sabe? Não precisa necessariamente eu estar ali conversando com ela o tempo todo. Então, eu entendi isso e quando eu fiz esse processo, e eu faço esse processo diariamente, assim, graças a Deus, ninguém tem mais magoado assim, então, né? Para ficar repetindo isso, mas é uma dica que fica para quem tiver com esse acúmulo de feridas, de dores, e todo mundo carrega, isso é normal. Exatamente. Isso que você colocou é bacana, Pri, porque assim, no dia a dia, quem trabalha, às vezes alguém do seu trabalho fez alguma coisa que a pessoa não estava num bom dia, te magoou, você ficou com raiva. A verdade é que você ficou com raiva, que saco. E aí, se a gente acha que é um negocinho pequeno, mas se a gente. Aí foi. E aí, daqui a pouco a pessoa faz outro negócio. Aí, daqui a pouco, quando você vê, você fica com muita É raiva. verdade. E a raiva, a Sarinha até tinha escrito aí da questão do perdão. O perdão, na realidade, dá ruim para nós. Porque a pessoa, ela tá lá, vivendo, não sei o quê, e você que tá com Exatamente. raiva dela, você não aguenta ver aquela pessoa, que tem pessoas, você fica com raiva, você fala, eu não suporto estar no mesmo lugar que aquela pessoa. Olha o poder que a pessoa tem. Você deixa de ir Exatamente. para lugares, de estar em lugares, de se posicionar, de falar, de postar, porque alguém vai falar, porque alguém vai criticar, porque alguém. Então você vê o poder que a pessoa dá. Quando você libera o perdão, você está tirando um peso de você. Verdade. Você fica mais leve. Exatamente. E eu ia comentar assim que eu tive um processo muito grande assim na época da pandemia também, que foi o que foi um auge assim para mim, né, dessa questão da ansiedade. Para quem não sabe, eu tive crise de ansiedade, né, na pandemia. E aí eu fiquei com uma questão muito grande assim de a minha luz aqui ela apagou. Aqui, acendi de Ainda novo. bem que você tem luz própria. Amém. E aí eu tive uma questão de que me paralisou, assim, né? A pandemia, na verdade, um pouco antes da pandemia, a minha filha ela tinha sofrido uma tentativa de assalto, né? E ela teve uma crise de ansiedade, e através da crise de ansiedade dela, eu acabei ativando uma Ativando em em mim, você. né? E aí eu tive, assim, uma paralisia total em relação a me relacionar com pessoas novas. Eu acho que você Eu lembra dessa época, né, também? lembro. E Lembro. aí veio a pandemia e veio aquele, né, deu aquele susto na gente, aquele medo e tal. E eu tive muita dificuldade de me relacionar com pessoas novas. E naquela época eu estava na igreja e a gente começou a participar da igreja, eu tinha que comecei a querer participar mais, né, interagir mais. E aí fui participar da célula que eles faziam.
eu não conseguia participar da célula. Tipo, cada vez que eu entrava na célula, que eu via aquele monte de gente diferente, eu começava a ter um desespero. E eu começava a ter Olha, tipo, um ataque, assim, de pânico, aquele desespero de não querer entrar, de não querer participar. E eu comecei a ver que isso estava impactando. Então, você vê, desde a pandemia, né? Já fazem 4 anos. O ano passado faziam 3 anos, mais ou menos, da pandemia. Então, de fato, a hipnoterapia que me trouxe, né? Esse processo de cura interna e que me ajudou em todos esses outros processos. Porque hoje, quando eu tenho também, não vou falar que eu mudei 100%, que eu, quer dizer, parei, né, a crise de ansiedade 100%, sim. porque nós somos seres humanos, então, assim, é, depende da gente muita coisa. E, infelizmente, a gente tem que controlar a nossa mente. E eu fico, às vezes, com a minha mente a mil, pensando em várias coisas ao mesmo tempo. Então, isso me faz entrar em uma crise de ansiedade. Porque eu sou acelerada e eu começo a pensar. Então, eu tenho que lutar contra a minha mente e falar: não, você não vai me dominar, você não vai me fazer ficar triste, você não vai me desanimar. E como que eu faço isso? Através de uma terapia, através de uma hipnoterapia, através de uma regressão positiva, que também é bem-vinda, né? E muito bem usada. Meu marido fez a regressão positiva, com a Clau também, e inclusive ele fez. E quando, acho que foi 1 ou 2 semanas depois, ele conseguiu um trabalho num lugar muito bom, que ele já desejava, almejava, aqui na cidade onde a gente está. Isso ajudou ele a confiar nele, né? Então, ajudou ele no processo de entrevista ali, talvez, que ajudou ele a se De autoconfiança de mesmo, né? autoconfiança, ele sentir mais controle da Mais situação e seguro, né? entender que ele era capaz, né? Então é muito legal. E procurar também, para mim, ajuda muito, né? Fazer atividade física. Eu me Importante. encontrei na atividade física, para mim uma outra forma de terapia. Não é Exato. terapia, mas é terapêutico, É, né? E é é muito importante, importante. e é importante você fazer algo que você goste. Eu, por exemplo, gosto de andar de patins. Já tive a oportunidade de ir no parque, alugar patins para poder andar, bicicleta. Faça uma atividade, faça algo que você goste, aquilo que desperte algo que te faça feliz. Porque você fazendo isso, você não vai dar lugar, não vai permitir que os pensamentos ruins, as coisas ruins, elas tomem conta de você, né? Porque você vai estar tão feliz por aquilo que você está fazendo, faça aula de dança, sei lá, aula de ginástica, qualquer coisa que te traga, né, a alegria, que você não vai ter espaço para que a tristeza, o desânimo, ou aquilo que te paralisa venha tomar conta de você de novo. Então, você tem que lutar o tempo inteiro contra isso. Então, não adianta você fazer o processo, mas não querer mudar. Não dar um passo, né? Exato. E se transformar. É você mudar de ambiente, é você mudar sua alimentação. Exato. Alimentação, Prega, vai pregando. a alimentação também é algo que para mim fez toda a diferença, porque vou contar para vocês também. Eu comecei um programa de reeducação alimentar, porque eu descobri que eu tinha compulsão alimentar. E por que eu descobri isso? Através da hipnoterapia também. Por quê? Nessa fase de auto-hipnose que a gente faz, se você não é questionador e curioso e procura buscar do seu interior, comece a ser, porque isso vai te ajudar a se curar mais rápido. Eu comecei a fazer essa busca e me ajudou muito, porque eu comecei a pensar assim: toda vez que eu ficava triste ou me sentia sozinha, né? Eu buscava algo na comida. Era toda vez. E eu não queria comer um pouquinho, eu queria comer um monte. Eu queria comer até o. Sabe aquela fase que você se sente assim tão cheia, que você passa mal e que você sabe assim: ai, agora eu tô tranquila, eu não vou sentir fome. Eu tinha Uhum. esse sentimento. Eu precisava estar muito cheia, muito alimentada para que eu pudesse estar tranquila. E eu buscava alimentos que me traziam lembranças da infância. E aí eu comecei a fazer a auto-hipnose, porque eu falei assim: se eu tô com um problema nessa questão da alimentação, é porque tem algo a ver com a minha infância. Algo que aconteceu. Então eu comecei a buscar. Comecei a buscar. E aí o que eu lembrei? Sozinha, porque eu já fiz uma sessão de hipnoterapia, eu já sei como funciona, então eu posso
buscar nessas lembranças, desde que eu consiga, se não conseguir, pode procurar ajuda novamente. E eu comecei a buscar e eu lembrei de alguns momentos que eu tinha com a minha mãe, com a minha mãe e com o meu pai, né? Assim, da infância mesmo. Eu lembro que todas as vezes que nós estávamos em família e estávamos felizes, nós estávamos comendo. Olha, E toda vez que eu ficava doente, né? Eu falava, a minha mãe ia no mercado e eu lembro exatamente que eu falava assim. A minha mãe falou assim: você quer alguma coisa? Eu falava assim: ai, mãe, eu quero uma bolacha recheada, eu quero um salgadinho, eu quero. Sabe aquelas só besteiras de criança? besteira de criança. E aí eu pedia tudo isso pra minha mãe e ela trazia. E eu me sentia amada, eu me sentia feliz, me sentia cuidada. Então eu comecei a entender que eu comia emoções e não um alimento. Para Exato. cada momento que eu me sentia sozinha, era um alimento. Para cada momento que eu me sentia triste, era um alimento. Para cada momento que eu me sentia estressada, outro alimento. Então, assim, tudo que me tirava do foco, ali, do eixo, daquilo que quem eu sou, eu queria comer. Então, Olha, eu comecei a fazer um programa assim, muito legal de educação alimentar, que trata não só a questão dos alimentos, né? De uma vida saudável, do que é bom para você comer, do que é bom para o seu corpo, mas trata da sua mente. E esse programa ele traz assim uma visão da mentalidade, a gente tem psicóloga também, a gente faz esse acompanhamento, tem nutricionista para nos ajudar, nos orientar. Porque eu sempre fui aquela magra falsa, né? Todo mundo fala assim, nossa, mas você come, come, come e não engorda. Não, eu não engordava realmente. Por muito tempo eu não engordei. Mas eu não engordava, mas eu era inflamada. Então, meu corpo estava todo inflamado, estava todo prejudicado por dentro, internamente, com vários problemas de saúde, que aí eu descobri quando eu comecei a me tratar, né? Problemas assim, que normais, mas que se você tem uma alimentação saudável, você evita, né? Que são problemas de geral que todo mundo tem. Poderia ser uma coisa pior? Poderia, se isso tivesse avançado. Então, por isso que eu falo, quanto antes você procurar ajuda e você conseguir se curar, e se ajudar, e se amar e cuidar do seu interior, melhor, né? Até uma coisa engraçada, quando eu vim morar aqui em Campinas, né? Eu moro aqui, vai fazer 2 anos. Inclusive, a gente mudou quase na mesma época, né, amiga? foi, a gente, exatamente, uma indo É, para Floripa e outra indo para Campinas. foi, eu lembro. E aí eu lembro que nesse período, né, desse período que eu mudei, eu vim pra cá e aí eu tive um choque muito grande, assim, porque foi a primeira vez que eu me separei da minha filha, né? Porque ela optou em continuar morando em São Paulo, porque ela estudava, trabalhava lá, tudo, então era melhor para ela. E aí eu comecei a ter que lidar com isso, né? Porque quem é mãe aqui e tem filho sabe que é muito difícil quando a gente tem que deixar os nossos filhos viverem a vida deles. Mas eles precisam viver, isso é importante para eles. Eles precisam, né, saber se virar sozinho, andar e criar a Amadurecer, sua própria né? perspectiva de vida, ter suas próprias atitudes, porque muitas vezes a gente comanda a vida deles. A atitude deles é baseada no que a gente fala, É, né? No que a gente fala, no que a gente faz. Então, para mim, eu sabia que isso era muito importante, mas o que aconteceu? Eu nunca mais tinha comido o lanche do Mac, nunca mais. E aí, eu quis comer o lanche do Mac. Eu comecei a sentir saudade de comer o lanche do Mac. E aí foi quando eu comecei a entender essa questão da compulsão. E aí, tava tudo ligado, porque o Mac eu ia com a minha filha desde pequena, levava ela, então era aquela lembrança boa, é como se eu sentisse que ela estava mais perto de mim, sabe? olha, você vê a ligação que você entendeu, né, da comida com as emoções, perfeito. Tudo, né? Então, assim, eu comecei a buscar na minha infância e depois comecei a buscar na minha vida adulta, porque eu também, como mãe, sou responsável pela minha filha, né? E pelo que eu passo para ela, pelo que a minha mãe, pelo que ela passa para mim, né? E tudo mais. E é isso. E eu fui falando assim, não, eu não quero isso para minha vida, eu não quero viver presa a essa compulsão, não quero comer emoções e hoje eu tento me controlar. É um processo muito demorado, é um processo difícil, não é fácil, mas você consegue. Eu acredito muito, eu já vi muitos testemunhos de pessoas que conseguiram assim, então 100%. Então, assim, a gente tem que fazer a nossa parte, né? Não adianta a gente só ficar olhando o outro fazendo e não procurar para nós mesmo. Então, eu tô fazendo esse processo.
Tive até uma aula de constelação familiar, que era uma curiosidade também, né? A gente tinha comentado tudo. E aí também me abriu a visão assim, de muitas coisas e eu acho que você tem que buscar cada vez mais conhecimento, buscar procurar mais se conhecer, ajuda naquilo que você pode. Quanto mais curada você tiver, quanto mais limpa você tiver interiormente aqui, em paz consigo mesmo, melhor você vai ser para outras pessoas. Exato. Então é isso que eu busco. Eu quero muito estar bem pro próximo, porque eu sempre gostei muito de ajudar as pessoas, né? Sempre gostei de fazer muito por todo mundo. Mas não adianta eu querer fazer se eu não estiver bem. Então, hoje, o meu propósito é isso. Eu quero estar 100%, porque se eu hoje puder ajudar uma pessoa que seja a mudar a forma dela se alimentar, a forma dela pensar, para mim já vai ter valido muito. A gente precisa, né, compartilhar e ajudar essas pessoas. Tem como a gente guardar só pra gente. Então, para mim, o meu propósito de vida é esse, é ajudar outras pessoas com o meu conhecimento. O pouco que eu tenho ainda, né, mas espero ter mais. Nossa, é lindo isso que você colocou, porque é mais comum do que a gente imagina. Tem muita gente que fala assim, não, mas que eu ajudo minha mãe, eu ajudo minha família, eu ajudo meu esposo, eu ajudo... e enche a boca para falar, não, porque eu ajudo, porque eu faço, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Só que a pessoa está tão sobrecarregada, e a gente não está falando que a pessoa não está agindo de boa, com boas intenções, porém ela não está tendo tempo para ela. E seja coisa básica, tipo, tá bebendo água? Tá se alimentando? Tá se exercitando? Tá Exatamente. dormindo? Tá tendo seu tempo com coisas que você gosta de fazer, como você comentou? Tá tendo seu tempo com Deus? Seja se você gosta de orar, gosta de louvar, gosta de ir à igreja. Tá tendo conexão com Deus? Aí você Exatamente. conversa com a pessoa meio que fala assim: como que a pessoa vai ter amor próprio se ela não tem tempo para ela? A Sarinha colocou curada para poder curar. Eu entendi que pessoas feridas ferem, Uhum. pessoas curadas curam. Isso é muito Exatamente. real. Se uma pessoa começa a ficar, muitas vezes, às vezes é escandalosa, é Uhum. agressiva, é uma pessoa ferida. É, Quando uma pessoa está curada, ela vai te entender. Às vezes ela não vai nem discutir, ela vai, Deus abençoe. verdade. Então, É por assim, isso que as pessoas falam, né, que às vezes quando alguém te fere, te fala assim de uma forma mais rude, para não levar em consideração, porque às vezes o dia da pessoa não foi bom, às vezes ela não tá bem, o que ela tá carregando é muito pesado, né? Mas às vezes é exato. difícil pra gente também Exato. lidar com isso. A gente fica com raiva, que sabe? O problema dela, se ela teve um dia Exatamente. ruim. Exatamente. Mas que possamos entender cada vez mais. O propósito é esse, É, da gente chegar no nível que a pessoa fala e a gente fala assim só, tudo bem, fique em paz, quando você estiver melhor a gente conversa. exato. Esse é o nível que eu quero chegar. Exato. E Mas, é o gente, que eu não tô Cristo nos assim, ensinou, né, mas eu Pri? quero chegar. A gente vai chegar, a gente está no caminho. E isso que a Pri também coloca é muito bacana, porque ela, assim, não tem milagre. Em todo momento ela fala que é desafiador, que a pessoa precisa querer, tem que dar o passo. Então, assim, não tem milagre. Ela decidiu, ela entendeu, tomou consciência, tá, então agora eu vou fazer diferente. E aí ela foi agindo e tem agido. Você viu que a gente fez em agosto de 2023. Estamos agora em novembro de 2024, e assim, gente, autoconhecimento não tem Não tem, fim, é forever. não Quanto tem. mais você lê, você estuda, e a Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Tem muito povo cristão por aqui, a Bíblia é maravilhosa, Exatamente. e a gente erra mesmo por falta de conhecimento, a gente fica orando, orando, eu vou orar, não, eu vou orar que Deus vai fazer. Queridos, É verdade. oração, É é verdade. orar e agir. Procura, vai fazer uma academia, vai mudar sua alimentação, vai ver Verdade. para dormir, vai pedir perdão. Ah, não consigo. Vai fazer terapia, vai fazer retiro. Eu fiz tanta imersão em coisas espirituais para poder me curar também. Então, assim, são anos que a gente vai fazendo, e aí tem uma hora que as coisas e vai Exatamente. fluindo, E né? nem a gente que faz tudo isso, que busca todos os conhecimentos, faz imersão, faz tudo isso, tá ali orando todos os dias, buscando a Deus, a gente não consegue ser perfeito, Exato, não é? A exato. gente é falho, acontece, mas assim, que possamos ser melhores, né? Perfeitos realmente não seremos, mas que possamos ser melhores para o nosso próximo. Porque às vezes, principalmente no mundo hoje, que as coisas estão muito mais difíceis, são muito mais pesadas, a gente precisa ser um alívio ali, sabe? As pessoas estão carregando fardos, você tá carregando fardos todos os dias. Tem dias que pra gente é difícil também, é insuportável, a gente prefere ficar mais quietinha no nosso canto. Mas se a gente tiver um ciclo de pessoas que estão buscando conhecimento e esse ciclo aumentar e uma falar para outra e falar para outra e esse ciclo se expandir,
a chance da gente ter pessoas que, quando a gente estiver mal, possam nos ajudar vai ser muito maior, não é? Com certeza. Porque um vai ajudar o outro ali, um vai ter para compartilhar. E por isso que eu falo, não deixe de buscar conhecimento, porque a gente vai buscando, buscando, e a gente vai entendendo coisas. Que nem essa aula que eu tive da constelação familiar, né? Eu entendi uma coisa assim que eu também antes não tinha, não sabia, que é uma coisa muito importante. Ela fala assim: se você foca no problema que você tem, você dá força para o seu problema. Então, ela disse assim: eu recebo muitas pessoas que têm, por exemplo, porque eu não gosto, eu não falo com meu pai porque meu pai me magoou na infância e porque ele bebia muito. Ele era alcoólatra, enchia a cara, brigava com a minha mãe e tudo mais. Ela fala assim que enquanto você excluiu o seu pai como ser humano, como quem ele era, como pessoa, que antes dele ser um alcoólatra, ele era uma pessoa normal e aquilo foi um vício, foi os passos que ele deu, foi as escolhas que ele fez que levaram ele para aquele caminho, você não vai se perdoar o seu pai e não vai tirar essa sombra. Você vai dar muito mais lugar para isso. Então, também isso é uma falta de perdão, né? Porque você fica dando lugar para o problema e não para a solução. E a solução é o quê? Perdoar. Perdoar, não tem o que a gente, não tem o que fazer, né? Exato. Então, assim, se você tem um problema com, sei lá, com o seu pai, com a sua mãe, com o seu tio, com a sua irmã, com o seu irmão, com a sua filha, com alguém assim muito próximo. Geralmente a gente tem problemas assim com a família, né? Porque a gente Exato. carrega isso da família. Exato. Então a hipnoterapia eu acho que ela traz muito isso, né, amiga? Mais da família, né? Porque amigos é o que eu falei, a gente pode ter tido problema, mas você pode também trazer um problema que foi causado, de repente, de um amigo na infância, que fez alguma coisa para você na infância. Pode acontecer. É que eu digo que a maioria das vezes ela vem da família, né? Mas pode acontecer. Que nem eu fui buscando assim esses dias e eu fiquei pensando assim, meu Deus, a Clau me convidou para fazer uma live e eu não vou aceitar fazer uma live porque eu tenho muita vergonha. Eu tenho vergonha do julgamento. Lembra que eu te falei? Medo de De falar julgamento, alguma coisa a que crítica. crítica, julgamento. E aí você até perguntou, mas julgamento do quê? Sei lá, de repente falar alguma coisa e a pessoa me criticar, me julgar. Mas isso mudou tanto que hoje eu não tô nem ligando, Olha sabe? lá, Tipo, eu fiz assim, e tanto que você me convidou, eu aceitei foi, super de boa. foi. Por quê? Porque eu tô focada em outras coisas. Tanto que o meu dia a dia tá focado em outro. Cada dia eu tenho. Cada dia não. Umas 3 vezes por semana eu tenho aulas diferentes nesse programa que eu tô fazendo. E são aulas que eu vou aprendendo, que vai agregando na minha vida, no meu dia a dia. E eu não tenho tempo para porque as pessoas vão falar, o que as pessoas vão pensar. Seja por conhecimento, você tá nessa fase, você quer aprender, você quer. Os outros, você nem tem tempo para gastar energia, esses outros tá falando, Deus abençoe. Tá falando, Deus Exatamente. abençoe. Exatamente. E aí eu fiquei lembrando, né? Aí eu fiz uma auto-hipnose também e fiquei pensando, por que eu tenho tanta vergonha de falar em público? Hum, Isso é uma vergonha que eu já perdi olha lá. oportunidades por conta disso. Oportunidades de trabalho, assim, né? Por conta disso. E eu falei, por que essa vergonha? E eu comecei a puxar. Você acredita que eu lembrei de um dia? Eu era criança e eu tava numa festa. E era não sei de quem que era a festa, mas eu sei assim que tinha muita gente. E eu tava na parte de baixo. E aí tinha uma galera, assim, tinha uma escada grandona, assim. E era tipo uma casa, né? E casa, o espaço é grande. E aí era na rua onde eu morava, quando eu era criança. E aí eu tava conversando e eu falando mó alto, assim, como eu sempre falo, porque quem me conhece sabe que eu falo alto, né? E aí eu falando alto. Aí, de repente, todo mundo, tipo, desligaram o som. E aí só deu minha voz, mó alta assim. E aí todo mundo parou para me olhar. Eu Ah, lembrei disso e eu lembrei que isso, Cláudio, eu fiquei por meses, anos, eu acho que carregando essa essa vergonha, vergonha. vergonha. Em Porque na hora eu público. fiquei assim e todo mundo me olhando. E era assim, tipo, tinha uma escadona assim, tinha janela, tal, e todo mundo assim do lugar me olhando. E eu falei, será que não veio daí? Provavelmente, olha. Provavelmente. E assim, antes disso, eu lembrei que eu não tinha vergonha, porque eu já era criança, então vamos supor que Uhum. eu tinha o quê? Uns 10 anos, mais ou menos, nessa festa. Só que antes disso, com uns 9, 8 anos, eu cantei na escola. Eu sempre a minha música, né? Eu tenho a Uhum. música assim no sangue, eu amo a música. E eu cantei na escola, sabe o que eu cantei? A música do Titanic.
Ai, meu Deus. Não, eu Ah, me achava, né? Porque meu sonho era ser cantora. Eu achava que eu ia ser uma cantora famosa e tal. a sua Mas assim, essência infantil, que era sonhadora. Nós, geralmente, na infância, a gente tem muitos sonhos, né? Porque não tem nós ninguém para nos sonhamos. barrar. Exatamente. E eu cantei na sala de aula, porque era tipo um trabalho. E cada um ia ter que escolher uma música para cantar. E muita gente eu lembro que não cantou, porque ficou com vergonha. E eu cantei assim, com a maior cara de pau. E eu fiquei pensando, como que eu tive coragem de cantar? E eu não tive, não sabe, hoje, mais adulto, não tem coragem de fazer outras coisas? A Karen Não, eu falei, não é tá rindo possível. aqui. Ela tá rindo de mim, deixa ela. Então, assim, eu não tinha essa vergonha. E essa vergonha, ela apareceu depois. Por quê? Sim, Porque naquele momento, provavelmente aquele ambiente, esse evento causou causou impacto um forte, impacto muito negativo. forte que eu trouxe para mim. E isso também a gente carrega para os nossos filhos, né? Então Exato, a gente traz os nossos ancestrais, que são os nossos pais, nossos avós, bisavós, exato, tataravós, e exato. nós carregamos para os nossos filhos. Então, assim, uma outra dica muito importante também, que a gente já conversou muito sobre isso, e eu amo me reunir assim com as minhas amigas porque a gente conversa sobre coisas muito assim evoluídas. A gente Exato. já conversou muito sobre, não A é? gente Muito sobre chora, ri, a gente faz tudo, a né? gente O faz Alisson que lute, coitado. exatamente, eu acho que lute. Porque quando ele viaja só tem ele e ele tem que lidar com um monte de mulher. Mas assim, a gente já conversou tanto sobre essa questão de você se curar para poder também ter um filho, gerar um filho. Isso é tão importante porque, gente, a gente tudo que a gente sente a gente passa para o nosso filho. A Tudo. psicoembriologia fala sobre isso. Podem pesquisar Fala. depois. Através do umbigo, do cordão umbilical, né? A gente passa. Então, assim, como é importante você cuidar, porque assim, até na constelação familiar ela fala assim, que às vezes o medo que você tem não veio nem da sua mãe, do seu pai, Pode ter mas vindo. veio do seu avô, É, porque ele tá no sangue, é do gene, né? E aí você exato. carrega essa São várias gerações, né? por 7 gerações que Isso. você carrega. Então, assim, são muitas gerações. Então, é importante você, hoje, se você tem um sonho de ter um filho, de ter uma família, se curar, se Se cuidar, cure. para que você não passe nenhum sentimento, sabe? Nenhum medo, nenhuma incerteza, nenhuma uma insegurança para o seu filho, que às vezes não tem, nem tá entendendo nada e já nasce com aquele Já medo, nasce com com aquele aquilo. pavor, né? E ele não sabe de onde veio. Eu mesma não sabia. Porque eu cresci no meio de um Sim. monte de gente, eu sempre fui muito comunicativa, sempre tive muitos amigos, e de repente quis me afastar, de repente eu quis não compartilhar mais a minha vida com ninguém. Tanto que eu parei de postar a minha vida no Instagram, assim, eu gostava muito de mostrar o que eu fazia e tudo. E eu parei de mostrar por quê? Porque eu estava muito mais feliz vivendo o meu momento do que compartilhando. Eu não tinha interesse mais de mostrar para as pessoas, porque não me interessava mais, sabe? Tipo, mostrar, compartilhar. Eu não queria que as pessoas fizessem parte daquilo que estava sendo bom para mim. Então, até hoje, na verdade, né? Eu não compartilho, assim, muita coisa. Às vezes sim, às vezes não. Mas é isso. E Deus, assim, ele é maravilhoso, ele é incrível, ele faz coisas incríveis. Ele transformou a minha família também. Esse processo da hipnoterapia trouxe a transformação também para minha família, porque eu acredito que eu, estando bem nesse período também, que já faz alguns anos, né, que eu venho procurando ajuda com terapia, com conhecimento, Leitura, com podcast, aulas, vídeos, né? leituras, podcast, exatamente. Antes da hipnoterapia, eu permiti e abri meu coração também para que as coisas mudassem na minha família, sabe? Hoje eu tenho uma relação muito boa com a minha mãe, o que eu sonhei a vida inteira, que eu não tinha com ela, e eu via as minhas amigas falando, sabe, sobre as mães, e eu ficava, poxa, como eu queria ter. Hoje eu posso falar de boca cheia, assim, que eu tenho. A minha mãe, ela passou por uma transformação, uma mudança incrível na vida dela. A minha família, no geral, assim, né? Mas a minha mãe, ela começou a trabalhar de novo com 50 e poucos anos. Você tem noção disso? É Que lindo. você, às vezes, pode estar com 50. Minha mãe, acho que tem 55. Quantos anos minha mãe tem, amor? 54, 55? Eu não lembro, gente. Eu sou. Por aí. 55, 50, 54, 55. Minha mãe me teve muito nova. E a minha mãe começou a trabalhar, sabe? Ela começou, assim, por, por, é, por um fato que aconteceu, questões
que fizeram ela acreditar nela, Olha, no que potencial bonito. dela. E a minha mãe fala pra mim, eu não acreditava em mim, eu não Olha. acreditava que eu era capaz. E eu falei pra ela, mãe, por que que você acreditava? Porque as pessoas falaram isso pra você, né? Ela falou sim. Tem noção de tanto. Por isso que eu falo, perdoe sua mãe, perdoe seu pai, perdoe sua tia, seu tio, seu filho, quem for que te magoou, porque eles carregam tantas coisas também pesadas, tantos fardos. E às vezes a gente não entende. Então, assim, minha mãe deixou de viver também tantos anos na vida dela, porque ela ouviu pessoas falando que ela não era capaz, que ela não era, não tinha, não era possível ela fazer, trabalhar de novo ou fazer algo diferente, um desafio na vida dela. Talvez ela acreditou, ela sair. Minha mãe tinha vergonha de sair, de ir nos lugares, sabe? E hoje a minha mãe ela vai para todos os lugares com a gente. Você tem noção de quanto eu sonhei com isso? Mas aí você O vê quanto isso. o poder que você tem, Pri, porque assim, as pessoas querem mudar as outras, mas antes de olhar para si. Você começou a olhar para você e automaticamente isso acabou transformando os seus. Sim, É sobre isso. Foca em você que o resultado vai o vir. resultado. Exatamente. Então, assim, hoje eu sou muito grata, assim. Hoje eu tenho, sabe, uma família, eu posso dizer assim, ai, como eu sou feliz com a minha família, sabe? Posso fazer coisas, né, encontros com eles, saídas e tudo que eu sempre sonhei, né? Então, hoje eu posso viver isso, e graças a Deus por isso. Por isso que eu falo, se você tiver a oportunidade de fazer isso quanto antes, faça. Não espere o tempo passar, você ficar mais assim, não mais velho, porque eu falo dessa questão de mais velho, assim, de mais idade, como eu dou exemplo aqui como a minha mãe. Porque minha mãe achava que não era capaz mais, só porque ela tinha 50 e poucos anos. Gente, 50 e poucos anos é novo ainda, pelo amor de Deus. As pessoas vivem hoje em 100 anos ainda, né? 100 e poucos anos. Então, assim, você tá na metade da vida. E idade, para mim, nunca foi problema. Eu sempre falei isso, né? Nunca foi Idade problema é para só um mim. número, né? Só número. As pessoas sempre falam assim, ah, mas você tá ficando. Você não vai querer ter outro filho? Você tá ficando velha, já tá chegando a idade. Gente, eu vou. Se eu quiser ter, eu vou ter, se vou ter quando eu me sentir bem. E quando eu estiver pra lá. E assim, Deus, ele tá comigo, ele vai, se for da vontade dele também, né? Tudo vai acontecer. Mas não fica se privando e deixando de fazer coisas por conta da idade ou por conta do que as pessoas falam. As pessoas não são elas que direcionam a sua vida. Não conhece a Você sua precisa. história, né? Elas não conhecem a história. Elas não têm que mover o que você faz. É você que tem o controle. O autocontrole, o autodomínio vem da gente, de nós mesmos. Então, seja você essa pessoa que ajude, que, sabe, que converse, que seja uma conselheira, um conselheiro para quem precisa, né? Para quem está do seu lado. Seja você essa pessoa, seja você feliz, como todo mundo que faz hipnoterapia está sendo. Aí, ó. Ô, Pri, você acredita que já são praticamente, já deu 1 hora de live, eu tô passada, que Não já são nove e vinte acredito. e oito. Nossa, eu ainda 9 falei Não vai dar daqui. tempo para abrir para perguntas, porque se eu não parar, não vai nem gravar. Então eu vou até fazer o seguinte, a gente vai parar, porque assim, você viu que a gente começa a conversar, eu nem vi Passa. a hora passar. Mas a Verdade. gente pode depois marcar uma outra live para aberta para perguntas, que é bom que hoje você dê essa introdução, se pregou, se. Nossa, meu Deus, Deus abençoe. E a Eu gente pode falei que eu depois. falo muito, né? Aí a gente pode fazer uma outra só para perguntas, que é bom que o pessoal, a gente manda o link depois, ó, Tá. assistam. Se vocês tiverem dúvidas, vocês vão vir para a live de perguntas. Porque já deu 1 hora, gente, eu tô Meu passada. Deus. Gente, eu me empolguei aqui. Mas que Ai, porque é bom. muito bom, muito bom. Faça, se transforme de dentro para fora que vocês vão ver. A melhor coisa que tem. Ai, que ótimo. Façam com a Ai, Claudinha, minha queridos, amiga. gratidão, Pri, pela confiança, pelo apoio. Eu que Muito agradeço. feliz pelo seu depoimento, pela transformação que está tendo na sua vida e na Amém. vida do seu. Eu Então, que agradeço por você ter acreditado em mim também. E ai, obrigado, meninas, meninos, não sei quem tá todos que aí, entraram, não dá que para ver aqui, mas prestigiaram, a gente quem tá vai ter que acompanhando a sair. live também, obrigado. Para quem Gratidão. quiser assistir depois, gratidão. Beijos. Deixa eu ver aqui. Beijo. Beijo. Deixa eu ver aqui, que eu sempre tenho medo. Só Deus aqui. Linda. Ai, obrigada, Vivi. Ah, sim, Maravilhosa. obrigada, filha. Ó, Palominha, pessoal, tudo. Ai, queridos, como que encerra isso aqui, Deus? Espera aí, Senhor. Só Deus aqui na minha vida. Meninas, obrigado por terem assistido. Obrigada.